Aqui na TV Com, o nosso assunto é o seguinte: você que mora num condomínio residencial ou num prédio, né, num condomínio, você paga o aluguel em dia ou o condomínio em dia? Nós estamos falando do pagamento do condomínio. Se não paga o condomínio em dia, você pode ter o seu nome incluso na lista negra do SPC ou do Serasa. Por quê? Porque é um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina que trata deste assunto. Daqui a pouco, as perguntas do César Ibarreiro, São José, o Rodrigo no Estreito, o Fábio Fávero é prefeito de Irani e o Walter em Florianópolis. Daqui a pouco, hein, as perguntas e opiniões de vocês. O que é fração ideal? O que é fração ideal? Olha, a fração ideal, ela é um percentual, ela é um coeficiente, né? Quem calcula a fração ideal dos apartamentos é o próprio engenheiro. Quando faz a incorporação imobiliária, ele vai produzir as PNBs, que são os quadros de área, né? E nesses quadros de área ele vai levar em consideração a área privativa do apartamento, né? Ele vai levar em consideração a área total construída, o total de áreas comuns, né? E desse cálculo, dessa matemática, sai um coeficiente, sai um percentual, que é quanto da sua unidade, do seu apartamento, até mesmo da sua vaga de garagem, quanto que essa sua unidade ocupa no todo. Né? Então, isso dá um percentual. É aquilo que a gente chama de área de vassoura. Isso geralmente, área por privativa. Exemplo, numa garagem de 12 metros quadrados... Fora a garagem. Área privativa e mais a área comum toda. Mais a comum. Porque assim... entra a área comum também. São 12 apartamentos, um 12avos do corredor é a área sua. Um 12avos da área de circulação da garagem. Quer dizer, é a área privativa... E mais área comum. Mais área comum. Isso. Mas o percentual, claro, da área comum é dividido... Entre todos. Entre todos, em igual quantidade. Veja como isso é importante para os prédios que têm apartamentos que variam de tamanho. Se um prédio tem 22 apartamentos, todos iguais, a fração ideal é igual para todos. Sim. Mas se o prédio existe apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, uma vaga de garagem, 2 vagas de garagem, 3 vagas de garagem, a fração ideal em relação ao todo varia. Né? Então, se a taxa de condomínio for cobrada proporcionalmente à fração ideal que o condomínio tem no todo, como ele estava falando, você vai pagar mais ou menos de taxa de condomínio, porque você tem mais ou menos área comum naquele empreendimento. É pensar numa pizza e na fatia da pizza. Exatamente. Não muda nada disso. Agora me diz uma coisa, no teu condomínio são todos apartamentos do mesmo tamanho? Não, nós temos 1 e 2 quartos. E aí a fração ideal fração ideal também? E varia muito o preço? 30% a mais. 30% a mais? Nós tivemos, inclusive, agora uma mudança de sacada. Nós estamos passando sacada para alumínio, que eram de ferro. Sim. E a área do apartamento de 1 quarto é maior. A sacada de 1 quarto ela era maior do que a de 2 quartos. Então, numa assembleia, entrou-se em negociação e, neste caso, está sendo cobrado o mesmo valor da sacada, que seria injusto. Um apartamento menor que já paga tudo um pouco menos da fração, seria injusto eles terem uma metragem maior em tubulação de alumínio e estarem pagando. Então, nós em assembleias decidimos e aplicamos. Agora, na média, se cobra por fração ideal ou é tudo igual? Sim, na verdade, a ideia, né, a legislação prevê de que a cobrança do condomínio deve ser feita pela fração ideal. Mas dá liberdade para que na convenção do condomínio se estabeleça uma outra forma de rateio, se for o caso. Porque se nós pararmos para pensar, a fração ideal foi a forma que a legislação encontrou, talvez a mais próxima do justo, né? E mesmo assim, em muitos casos, ela não vai ser a mais justa, né? Mas tem que ser aplicada. Vou te dar um exemplo quando que a fração ideal é aplicada e ela não é justa. Justamente com questão da cobrança da água, né? Se eu moro num apartamento de 3 quartos, mas moro sozinho, sou solteiro, não tenho filhos, trabalho o dia inteiro, né? E o meu apartamento não tem hidrômetro individual, é um apartamento mais antigo, né? Pelo fato de eu morar num apartamento de 3 quartos, vou pagar conforme a fração ideal do apartamento de 3 quartos. Vai pagar mais. Vou pagar mais que um apartamento de 1 ou 2 dormitórios, que tem menor, 4, 5 pessoas. Que talvez tenha uma família grande, 2, 3 filhos, cachorro, e as pessoas passem o dia inteiro em casa utilizando água. Qual é a saída para isso? Infelizmente, não tem saída. É complicado, né? É injusto o sistema, exceto se for realmente aprovado numa Assembleia Geral a mudança da convenção do condomínio, especificando de que nessa cobrança da água vai ser adotado um outro critério de rateio que não a fração ideal. Por exemplo, por apartamento.
Por número de O número habitantes? de pessoas. Mas é bem pouco provável, É Renato, difícil que isso, né? isso Eu nunca passe. vi disso. Porque Pode ser justo, mas eu nunca as construtoras ouvi isso hoje na já estão prática. tentando tornar os seus empreendimentos novos mais atrativos, incluindo o hidrômetro individual, que também é uma exigência De lei, legal, né? Claro. né? Recente, né? Porque é o mais justo, o que é o mais próximo do É justo. justo, né? É É o mais justo. próximo do justo. Agora, os apartamentos mais antigos Não tem convivem isso, com né? essa situação e não... E o morador que mora nas praias, que na temporada a maioria dos imóveis são alugados e a água vai lá em cima. É verdade. Aí você Injustiça. aluga um apartamento de 1, 2 dormitórios, tem 10 pessoas dentro. Justamente aí. Também Aí, não aí é- falta água, né? Aí falta água. E a Muito casa tem problema, razão né? quando reclama disso também, né? Aí o cidadão ele vai para uma casa de 2 dormitórios, bota 15 pessoas, Como é que vai? né? É complicado. Deixa eu atender o telespectador aqui. O César em Barreiros está dizendo o seguinte: na minha opinião, o projeto de lei é ilegal, porque não há qualquer relação de consumo do prédio com o condômino. Eu estou me lembrando desse assunto aqui, né? Já discutimos aqui numa outra ocasião se atinge ou não a Lei de Defesa do Consumidor, né? O Estatuto de Defesa do Consumidor? É Estatuto? O Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor. Isso fere o Código de Defesa do Consumidor, está logo aqui. E a Assembleia Legislativa, ao invés de pensar em projetos desse tipo, deveria se preocupar com a criação da Defensoria Pública do Estado. É outra encrenca. Tem toda a razão, César, aqui, né? Santa Catarina é o único estado do país que não tem uma Defensoria Pública Estadual. Nós temos uma parceria, um convênio com a OAB, através da Defensoria da Ativa. É ilegal ou não? Acho que vamos por partes aí, né? O fato de o boleto poder ser protestado no cartório não quer dizer que ele está se tornando um título executivo extrajudicial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O síndico hoje, se quiser cobrar do inadimplente alguma coisa, ele vai ter que ajuizar uma ação de cobrança e depois que essa ação passar por todos os seus trâmites, ele vai executar. E pode até penhorar o próprio imóvel para cobrar. Uma coisa é ele protestar, como a gente estava dizendo, ele tem uma outra ferramenta à sua disposição para tentar inibir essa inadimplência, mas não está no rol do artigo 585 do Código de Processo Civil, boleto de taxa de condomínio como título executivo extrajudicial. Então, isso não elide. Essa situação de ilegal, se olhar por esse lado, de que ele não confere essa situação, não compara, né, com o título executivo extrajudicial que já está no CPC, que é uma legislação federal, não vejo... Posso Claro, complementar, fique à vontade. até explicando mais o posicionamento da pessoa que perguntou. Está completamente correto quando diz que não existe no condomínio relação de consumo, né? O que existe no condomínio entre o condômino e o condomínio, entre o condômino e o síndico, é uma relação de copropriedade, né? Ambos são, ou todos são, proprietários de um mesmo imóvel. A relação entre eles não é de prestador de serviço com cliente, né? E sim de vizinhança, né? Então, por isso que não existe relação de consumo num condomínio. Por isso, inclusive, que o PROCON não é o órgão adequado para receber reclamação contra a administração do seu condomínio. Mas não né? havendo uma relação de consumo, posso colocar o nome do inadimplente no SPC ou no Serasa? O posicionamento que a pessoa passou é justamente porque o SPC, o Serasa, foram sistemas criados justamente com a finalidade de proteger uma relação de consumo, né? De proteger o comércio contra o mal pagador, né? Por isso que existe essa cultura da relação de consumo, né? Mas não vejo, sinceramente, o problema de que se utilize esse mecanismo para auxiliar na cobrança de um condomínio em atraso, né? Independente de não haver a relação de consumo, né? Bom, aqui o Rodrigo